que eu tenho uma certa curiosidade de mergulhar, não pelo barco em si, mas pelo que ele representou assim, na época, e é recente, que foi quem for mais velho vai lembrar dessa história, o famoso barco da lata, que despejou as latas de maconha no Rio de Janeiro, no litoral brasileiro, nos anos de 1980. Essa é uma história bem interessante. Virou tema de escola de samba, virou letra de música, virou um monte de coisa. Caramba! Era um barco muito grande, um barco cargueiro que estava vindo carregado de maconha, fazendo um tráfico de maconha da Ásia para os Estados Unidos. E quando chamava-se Solana Star. E quando o Solana Star estava chegando na costa brasileira, o Departamento Antidrogas americano, que já vinha monitorando o barco, porque já tinha certeza que ali tinha droga, maconha, né? Ele avisou as autoridades brasileiras para interceptar o barco aqui antes que ele chegasse nos Estados Unidos. E aí, por alguma razão, a tripulação ficou sabendo que ia ser interceptada e, para não ser pega em flagrante, livrou da carga. Só que eram 15 mil latas de maconha. 15 mil latas. Imagina a lata, tipo uma lata de leite em pó assim. 15 mil latas cheias de maconha. Então eles começaram a jogar a maconha no mar. E jogaram todas as latas no mar. Caramba! E não foram pegos pela Marinha. Inclusive, depois que eles fizeram isso, eles foram para o porto do Rio de Janeiro, pediram autorização para parar no porto, alegaram que o barco estava com problema. Pararam no porto, e quando pararam no porto, eram 7 tripulantes, 6 foram embora do Brasil, rapidinho, de avião, só ficou um. E essas 15 mil latas de maconha que foram jogadas no mar, mais ou menos na altura assim, de Cabo Frio, mais ou menos onde eles estavam, essas latas saíram à deriva. E essas latas, dias depois, começaram a chegar nas praias de São Paulo, principalmente, e do Rio, sobretudo. Caramba! E aí começou a chegar as latas de maconha na praia. Imagina o que foi isso, né? Teve que interditar. Não, foi uma coisa inédita, porque a polícia não dava conta de prender a quantidade de pessoas que entravam no mar para pegar as latas. Surfistas saíam com a prancha cheia de lata de maconha. E aí daí veio a expressão que depois ficou bastante popular, que é da lata. Da lata era coisa boa, porque a maconha que estava naquele barco era da excepcional qualidade. Na época que a maconha... E deu para usar? Maconha? Na época que a maconha brasileira era uma porcaria, de repente começou a chegar uma maconha muitíssimo melhor, de graça, né? E na praia. E aí virou o verão da lata. O auge foi no verão, se não me engano, 87, se não me engano. 87, 88. Virou o verão da lata e assim, sobrava maconha todo canto. O Rio de Janeiro teve festas homéricas, assim, regadas a maconha da lata. Maconha da lata. Então quer dizer que a maconha ficou boa ainda ali. Nessa época estava tendo uma regata, uma competição de barcos, a vela que ia de Ilhabela para Santos. Uma regata tradicional, famosa, não sei o quê. Na metade dos barcos não terminaram a regata, porque a hora que eles viram que tinha lata de maconha, eles esqueceram a regata e foram pegar as latas. O furacão, ele se forma no mar. É o tufão, tornado que é na terra. É isso mesmo? Tufão e furacão é a mesma coisa. Ah, tá. Só que tufão é lá no Oriente Médio. Lá no Japão, né? Naquele lugar, o pessoal chama de tufão. Isso. Furacão é no Atlântico. Tem essa divisão. E furacão é aquele negócio, né? O furacão, ele se alimenta da água quente. O vapor de água quente alimenta o furacão. Quando o furacão encosta na terra, não tem mais água quente, aí ele morre. E tornado é o contrário. O tornado, ele se alimenta pelo ar seco, então é na terra. Quando ele encosta na água, ele morre. Essas são as duas, a diferença deles. Qual que é pior? Aí, cara, daí você vai ser uma briga aí. Nenhum dos dois é bom. O negócio do tornado é que ele é uma força concentrada. O furacão, a área dele de destruição ou de atuação é muito maior do que a de um tornado. Tá tendo também, para quem não sabe, essa época é a época de tornado. Lá nos Estados Unidos tem um lugar chamado Tornado Alley, que é como se fosse a Alameda dos Tornados.
Kansas, Arkansas e tal. Aquele que voa a vaca, né? Aquele que voa vaca, voa telha, é igualzinho o filme. E é a época que tem os Tornado Chasers, que é uma profissão. É O pessoal que fica na estrada caçando caçadores de tornado, cara. Pra quê? pra filmar. Pra filmar, às vezes pra interceptar, o sonho dos caras é interceptar o tornado. Então, pra quem já viu aqueles filmes Twister e tal, é bem aquilo mesmo, é aquele carro, o carro ele é todo diferentão, o carro tem uns ganchos, o cara vê o tornado, ele tenta posicionar o carro, tipo, dar uma ancorada no carro, Sim, no asfalto. ancora o carro, exatamente. E aí fica ali esperando, e o tornado passa por ele. Então, quanto melhor interceptar o tornado, melhor, entendeu? Mas tornado é uma destruição, cara, gigantesca, só que ela é local, né? E furacão causa uma destruição grande também, só que ele é uma área muito maior. Então, são os fenômenos aí. Mas o que tá ficando interessante é que agora com os drones, né? Eu vi outro dia uma filmagem dentro de um furacão com drone que é impressionante, que é coisa que a gente até então não tinha. A gente não tinha acesso assim ao olho do furacão lá no meio, né? E hoje em dia com drone é possível fazer isso com segurança, sem ninguém estar correndo risco de vida. E aí você vê o tamanho da encrenca que fica ali. O mar levanta umas montanhas de água que Ave Maria. Tá doido. As imagens que a gente tem hoje, aquele NOAA, né, que é o Serviço Americano de Atmosfera e Oceano, eles decolam de avião e eles vão dentro. E não é só drone. Você já viu o barquinho drone? Você já viu aquilo lá que é demais? Mas os caras voam até o olho do furacão? Eles voam. Aquela é a profissão deles. Eles voam no olho do furacão. O olho em si parece que não é tão perigoso. Não, mas eles atravessam. E com o avião é a hélice. Tem que ser a hélice o avião. Por quê? Porque avião a jato não dá. Acho que o Lito já explicou isso. Não sabia eles vão com o avião a hélice. Agora, você já viu os barquinhos drone? Não, eu já vi, no passado o pessoal enfrentava o furacão com as equipes de salvatagem e não tinham que usar barco, não tinha outra opção. Mas hoje o NOAA mesmo, ele tem um barquinho drone, um barco mesmo, um naviozinho drone. Que é como se fosse um anfíbio? Não, é um navio que ele, em vez dele, é aquilo que você falou do drone, né? Sim. Mas é um barquinho, que ele vai com o barquinho e entra dentro do furacão com o barquinho. Nossa. Só que o barquinho é pilotado, ele é pilotado. O barquinho eu não vi, eu já vi imagem feita de cima. Nossa, tem esse barquinho drone que é demais, é tudo do NOAA, eles têm todas essas ferramentas aí. E aí o barquinho vai, aí pega, aí você vê o tamanho do mar, o bicho fica violento mesmo. Fica violento. Então hoje, cara, as imagens de tornado que a gente tem hoje são as imagens assim, cara, parece filme. Pior que parece filme. Aí você vê que os filmes estão certos, entendeu? Não é exagero, né? Não é exagero, não. As imagens são assim, é triste pra caramba, obviamente, né, pra quem sofre com isso, mas, e as casas americanas, elas são preparadas, as casas americanas que são daquele, que não é alvenaria, né, que a gente pode dizer, ela tem alvenaria na fundação. A estrutura de madeira, A estrutura dela é feita quando passa o tornado, ela vai embora inteira, entendeu? E a galera entra no porão ali. Toda casa tem um bunkerzinho, alguma coisa assim. Uhum. Mas é a temporada, cara, não tem o que fazer. O problema é esse, é que vai ficando mais furacões mais intensos, tornados mais intensos. Isso aí tá ligado tudo com as mudanças aí que a gente tá acompanhando, entendeu? Isso aí não tem nem o que falar. Só pegar aí o pessoal que estuda, né, pega a série histórica que a gente fala, entendeu? E você vai ver. Então, acontecem problemas de dar enchente, por exemplo, onde nunca teve. É verdade. Por quê? Porque ali, às vezes, passou um furacão muito forte, que ali só passava um furacão de categoria 1, 2, de repente passa um 4, que lá não estava preparado. Mas o que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte, a temperatura do oceano, a temperatura do mar, de um modo geral, se ela sobe, já que se alimenta da Ela favorece. Favorece? Favorece. Aí faz Favorece. com que tudo isso, o furacão, comece a ficar mais violento, digamos assim. Ou a frequência dos mais intensos, que foi o que o Sérgio falou, começa a ficar mais comum haver furacão de nível 4 e 5, entendeu? Que antes era mais raro, aí começa a ficar mais comum, mais frequente. Eu sei que o Jorge acompanhou aí, que saiu até um documentário agora na Netflix, um documentário, né, cara? Na Netflix, O documentário... Eu ainda não terminei de ver, eu comecei a ver. Começou? Comecei, mas não terminei. Então, teve o julgamento, né? E também agora a gente já sabe o documentário a respeito do que realmente aconteceu. Eu não terminei o documentário, não sei até que ponto que eles contam a história, né? O documentário, até a parte que eu vi, vocês já assistiram? Não vi ainda. Até a parte que eu vi, ele
não é que acusa, mas ele mostra com muita intensidade o perfil do proprietário da empresa que morreu. O nome dele agora? Como é que era o nome dele? O americano, que é o dono da empresa, do que construiu o Titã, né? E ele morreu no acidente. E o documentário mostra muito o perfil dele, assim, uma pessoa um tanto autoritária, que não ouvia muito bem as opiniões da equipe, até a parte que eu vi, tá? Não sei dali pra frente. Sim. Mas ela tá, assim, imputando boa parte da culpa do que aconteceu, da tragédia que aconteceu, ao perfil do dono do negócio. Não teria tomado as devidas precauções e cuidados com o equipamento. Foi falado sobre reutilização do material. Ele foi usado com frequência e aí aquilo gera com certeza... Uma avaria, né? Gera com certeza microfissuras, né? Que eu acho que se nesse caso a manutenção não for muito severa, vai comprometendo a vida útil do equipamento, até que chega uma hora que ele colapsa. Mas o que eu fiquei impressionado nessa história do submergível até hoje é que, na minha opinião, não ia sobrar nada dele, ia ficar... é verdade. Partículas, sim, desaparecer. Saíram as imagens, né? Quando eu vi as imagens feitas pela investigação, que mostrou um pedaço que tinha mais de 1 metro, eu fiquei até surpreso. Falei, nossa, eu achei que não ia sobrar nada, né? Bom, dos coitados que estavam lá não sobrou nada, claro. Mas do material eu também achei que não ia sobrar nada. Sobraram pedaços grandes, né? Pois é, e surpreendentemente grande pela profundidade, né, que tá e tudo. Pela dimensão da implosão, né? Eu fiquei até surpreso com isso. Agora, vai retomar, né? As viagens ao Titanic vão voltar. Mas a história do Titanic fascina mesmo, né? Porque era um navio o maior da época, né? Então, você sabe que, voltando a falar do Titanic, por exemplo, chegaram ao ponto de fazer simulações em cima do filme do James Cameron, que é uma história romanceada, né? O personagem, o Jack, o Leonardo DiCaprio, não existiu na vida real, foi um personagem criado pro filme. E eu não sei se vocês lembram, mas uma das cenas mais impactantes é que ele tá com a Kate boiando no mar. Estão e a tábua, né? Uma porta, na verdade, isso, né? E ela tá em cima e ele tá dentro d'água e ele deixou ela ficar em cima e ele acaba morrendo por isso, de hipotermia, né? E aí levantaram-se todas as teorias de que se era possível ele ter sobrevivido se ele subisse na prancha. Eu já vi o Twitter discutir muito isso. Isso já deu várias discussões. Aí chegou ao ponto que a equipe fez uma simulação disso. A própria equipe do Cameron fez uma simulação do que teria acontecido se ele tivesse subido na prancha também. Quer dizer, é fabuloso, né? Porque estão fazendo avaliações científicas de algo que é fictício. De algo ficção, exatamente. Mas uma coisa que sempre levantam é como que ele assim, o que causou o naufrágio dele, tudo bem, né? Que ele bateu no iceberg, papapá. Sim. Mas eles têm a ideia de como que ele afundou, né? Sim, porque ele partiu. No começo pensava que era de um jeito, aí quando o James Cameron mergulhou, que ele viu, né? Que não podia ser, né? Que ele cai, depois ele quebra e depois vai, né? Se separam lá embaixo as partes, inclusive. Mas aí agora, acho que há pouco tempo saiu uma outra ainda reconstituição, né? Que eu acho que ele... Sim. As partes estão separadas, então ele deve ter quebrado em algum momento. E você sabe que o Titanic tem dono, né? O Titanic pertence, os direitos do Titanic pertencem a uma empresa americana. Ainda é? Sim, ela tem o direito de tudo que tá lá no Titanic. Mas como assim? Ela comprou? Parece curioso, mas você pode comprar um naufrágio. Não. Você pode ser dono. Porque pode ser que tenha coisa ali que vale muita grana. Você pode ser dono de um naufrágio. Muitos países permitem isso. A Inglaterra permite, por exemplo. Você pode comprar um naufrágio, você é dono dele. O que não quer dizer que as outras pessoas não possam visitá-lo. Mas você pode explorar ele turisticamente falando? Não tem. Depende do naufrágio. Se ele tiver conotação histórica, não, porque aí entra a questão da preservação do patrimônio, da história. Mas você pode ser dono. E o Titanic pertence a uma empresa que tem os direitos do Titanic. Então, teoricamente, todas essas empresas que... Tem que pagar. Não tem que pagar, elas não podem tirar nada lá. Não podem coletar um parafuso lá do chão, porque aquilo tem dono.
Podem olhar, podem visitar. Não sei se pode penetrar, creio que não, tá? Mesmo os robozinhos, mas não pode tirar nada, porque tem dono. Logo que descobriram Pompeia, o pessoal começou a tirar tudo dali e levar para o museu. Aí eu conversando lá com o pessoal, o que o pessoal fala é o seguinte: quando você tira, por exemplo, uma parede daquela e leva para o museu, você tira ela do contexto. É verdade. Então, por exemplo, eu visitar uma pintura lá de Pompeia num museu, ela pode não representar nada. Quando você visita ela dentro de uma casa em Pompeia, você fala, caramba, aqui era a mesa de, sei lá, de jantar dele. E na sala de jantar, normalmente as paredes eram coisa de comida. É muito engraçado isso. Então, você mantém o contexto. Tanto que Pompeia ela ficou histórica por causa disso. De manter as coisas ali para deixá-la no contexto histórico da parada. Que, aliás, é fabuloso, né? Entendeu? Então, talvez eles usem isso na mesma situação de naufrágios. Porque se você tirar uma peça de uma embarcação do século XVI, você tira ela e leva para o museu, uma coisa, tudo bem que a restrição para você ver lá no barco é muito grande, poucas pessoas vão. Pouquíssimas. Mas você vê o navio naufragado do século XVI, no lugar onde ele naufragou e tudo, aquilo ali tem um contexto muito maior pra você ver um pedaço dele num museu, né? Tem isso, né? Mas eu acho que porque existe hoje esse negócio aí, que na verdade, nem é da história, viu? O pessoal chama de arqueologia. Sim. Chama arqueologia contextual. Sim, sim. Então é você não tirar uma coisa porque você tirou aquilo lá, cara, foi igual o Rodrigo Silva lá. Ele visita Jerusalém. Ele acha um potinho lá e ele pega o potinho e traz aqui pra Campinas. Uma coisa você vê o potinho aqui, outra coisa você vê o potinho onde ele tava mesmo. Então, isso é uma discussão muito grande que tem no pessoal. E Pompeia, eles conseguiram fazer isso. Então, hoje em Pompeia, não tiram mais nada. Nesse momento, está em curso um projeto de... Não vamos chamar de exploração, porque não é bem exploração, mas um projeto que envolve o governo da Colômbia de retirar alguns objetos do naufrágio de um galeão, que é considerado, até esse momento... o tesouro, digamos assim, mais rico de todos os tempos, submerso, de um galeão que foi encontrado na costa da Colômbia, o San José, e o governo da Colômbia, essa é uma pendenga que envolve o governo da Colômbia, o governo da Espanha, o governo dos Estados Unidos, envolve países, porque é muita coisa que tem lá e muita coisa valiosa, estamos falando de ouro, esmeralda, e o governo da Colômbia tem um projeto que ele quer retirar algumas coisas de lá e criar um museu em Cartagena para mostrar o contexto da história daquele naufrágio. E aí entra a polêmica, não pode tirar nada, mas está a 600 metros de profundidade, então ninguém vai conseguir visitar aquilo nunca, porque só um robô que chega naquela profundidade. Mas existe uma forte tendência do governo da Colômbia de colocar em prática isso, porque o naufrágio está nas águas do país deles, embora o barco não fosse deles, fosse espanhol, atacado por ingleses, e quem descobriu foi uma empresa americana. Então você vê o tamanho da encrenca, envolve 4 países aí, essa pendenga, tá? Vai acabar chegando no tribunal de Haia para arbitrar o que vai ser feito. Mas tem essa discussão, porque você já tem imagens, que já fizeram imagem do fundo, e é impressionante. Está falando de um naufrágio de quase 400 anos atrás, e tá lá, você vê moeda ainda na areia, né? Mas e aí, qual é a sensação do submarino? É um negócio... eu achei muito legal quando eu Você chegou a fazer a viagenzinha, não? Eu dei uma navegada num submarino da Marinha aqui, bem interessante, uma experiência bem legal. Você tem que dar uma abstraída de que você não tá onde você tá, né? Tipo, não tá embaixo d'água. Senão você começa a entrar numa noia. Né? Quantos você metros tá embaixo... você foi? Eu não lembro mais, mas não foi muita coisa, não. Deve ter sido uns 40, 50 metros. 50 metros, isso. Né? Já dá pra ver que a 50 metros você não vê mais nada. Que era um exercício, na verdade. Eles me convidaram, que era um exercício que eles iam fazer. E saiu da Baía de Guanabara, navegou um pouco, depois voltou. Era mais pra ver como era estar dentro do submarino. É apertado, é acanhado, né? Você tem... E balança, como que é? Não. Ele é mega estável, mega silencioso. Você acha que tá parado, inclusive. Não tem nenhuma sensação, não mexe, não faz nada. Mas milhões de
registros, válvula, e válvulas, coisa, é cano passando por todo lado, exatamente, você tá doido, né? Isso. É um tipo de embarcação que não dá para você se movimentar com agilidade, entendeu? Porque tudo tem que ser pensado, você vai desviando daqui, desvia dali, porque tudo é muito acanhado, né? E a tripulação razoavelmente grande ali dentro. Então. Grande, né? Pô, imagina aquele Uma coisa que eu me lembro muito bem é que a mesa de refeição, então, né, tudo pequenininho, mas tem o que chamam de mesa de refeição, na verdade, fica do lado dos torpedos. Caramba! Você fica aqui, você errou ali, o torpedo tá ali. Bem legal, bem legal. Mas foi uma experiência bacana. Mas você não percebe. Não tem janelinha, claro, né? Você não tem nada. E quando ele volta, você... O que eu fui, inclusive, tava tocando música. Então você ia escutando música para distrair o pessoal. Legal, cara. Tinha quantas pessoas? E aquele impressionante, o que me chamou muita atenção, e a gente não tem muita ideia, é que entrar e sair do submarino não é muito fácil, não, porque é uma escada vertical, aquela escadinha de tipo de bombeiro, né? E é alto, não é uma coisa pequena, não, é alto. Se você cair da escada lá, você cai lá embaixo e machuca, não é como desce 5 degraus e está dentro do submarino. Você vem lá de cima da torre dele até você chegar no corpo do submarino, é bem alto, bem alto. Mas é uma experiência interessante. Agora, imagina aqueles nucleares que os caras ficam... Pois é, são muito maiores, né? Muito maiores, né? Mas o submarino não é... O submarino é uma arma de guerra. Só existe submarino por questões militares, né? Então ele não foi feito para ser... Para se divertir, né? Nem ser confortável. Exatamente. Né? Ele é um veículo militar. Tem algumas coisas que eu não faço, cara. Isso aí eu não faço. Viajar de balão eu não faço. Andar em balão eu não faço, nem ferrando. Balão é perigoso mesmo. Balão é uma das coisas mais perigosas do universo. Pra mim é o tal do balão, cara. Explique, por quê? Cara, porque eu acho que o balão toda vez que vai ter pouso de balão, dá algum problema. O balão ele fica meio descontrolado. Porque assim, na verdade, você não tem controle nenhum do balão, né? Nenhum. E o balão vai pra cima de uma linha de transmissão. Vai pra cima de um negócio, você tá doido, cara. Balão, mas nem se me pagarem muito dinheiro eu indo no balão, cara. Balão. E é considerado um passeio extremamente romântico, inclusive, então, né? Você tá louco, cara. Mas coitado do Pacho, cara. O treinador, ele sofreu um acidente seríssimo de balão. Ele ficou anos um ano, acho, chegou a ficar com um negócio na perna e tudo. Por quê? Na hora do pouso. Na hora do pouso pegou uma corrente de... é esses negócios, né? Você não tá, e vem uma corrente, levou aquela gaiola lá, virou. E aí aquele negócio sai rolando, cara. Como que você segura o negócio daquele? Uhum. É muito... do balão. Esses submersíveis aí também, cara, nem se for pra descer 10 metrinhos assim, eu tô fora. Eu acho que as pessoas subestimam a experiência que ela vai ter. Porque nesse acidente que teve lá em Santa Catarina, algumas pessoas, elas não pularam quando elas podiam pular pra se salvar, porque elas tinham medo de altura. Assim, você tem medo de altura, o que você tá fazendo no balão? Estranho, Só que né? a pessoa, ela, vai um balão, eu vou subir, vai ser legal, a mesma coisa que o avião. Entendeu? Eu vou olhar lá de porque cima, as pessoas bonitinhas. a impressão das pessoas, eu imagino que deve ser o seguinte: é uma coisa lenta, né? Não é não tô a 300 km por hora, é um voo tranquilo, devagar. Pra mim é a volta. A subida até que tá tranquilo, mas a volta pra mim de balão, que é o foda, pega uma corrente dessas aí, entendeu? Igual lá o submarino, que do nada pega uma... Pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Então, cara, tô fora dessas coisas. Mas você tem vontade de ir num submersível desses aí? Você tem vontade de conhecer o Titanic? Então, eu gostaria de ver. Não, mas pelo que ele representa, entendeu? Entendi. Eu gostaria de ver, sim. Eu acho que eu iria. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade, eu acho que eu iria. A qual naufrágio que você mais gostaria de ver, assim? O Titanic seria tipo top 1, não? O Titanic é o mais famoso de todos. É o mais famoso, né? É o mais famoso. Na verdade, assim, qualquer naufrágio, na verdade, me fascina. Me interessa. Porque quando você olha um barco afundado, principalmente aqueles que estão mais bem preservados, que já não viraram escombros, onde você não consegue ver muito bem a forma, mas quando você vê um barco afundado e ainda tem formato, é impressionante por N motivos. Primeiro, pelo tamanho.
né? Porque uma coisa é você olhar um barco na superfície, onde você está vendo só um pedaço dele, porque a outra parte está dentro d'água. Outra coisa é quando você vê ele afundado, você vê ele inteiro, então ele fica muito maior. Mas o que mais me interessa é assim, o que mais me fascina é que por trás de todo naufrágio tem uma história. Tem a história. A história que é legal. Aconteceu alguma coisa para aquele barco estar ali. Ele não foi construído e afundado ali. Aconteceu alguma coisa que colocou ele naquela situação. Então, e além de ser guardado as proporções, é uma cápsula do tempo, né? Com Se certeza. aquele barco afundou há 100 anos atrás, é 100 anos que aquilo está ali, né? Houve uma época ali na região da Somália que eles faziam sequestro. Eles sequestravam grandes barco, embarcações, e às vezes pequenos também. Sequestravam um veleiro e pediam resgate pela pessoa. Houve uma época que isso foi muito comum, sequestrarem europeus, por exemplo. Porque os grandes eles pediam resgate pela mercadoria. Pela mercadoria. Né? E agora, nesse momento, está dando muito problema na costa do Iêmen com os Houthis lá, que estão explodindo o navio. Todo dia eles estão abordando e não é roubando, ali é uma questão terrorismo, na verdade. Ontem, para quem está vendo, acho que foi dias atrás, mas ontem eles fizeram exatamente isso. Morreram 4 tripulantes de um navio atacados pelos Houthis. Um navio o quê? Cargueiro? Navio cargueiro. Cargueiro? Sim. Mas Eles alegam que o navio invade a área deles, o que não é bem verdade, sabe? Então ali é um problema muito sério. Uma rota importantíssima, né? O que era na Somália há 10 ou 15 anos atrás, com a questão dos sequestros, que até gerou um filme famoso do Capitão Phillips, né? não era? Capitão Phillips, já viu o Capitão Phillips? Capitão Phillips, não. Você tem que ver, muito bom. É muito bom. É uma história verídica. O Tom Hanks. É uma história verídica. É muito legal. Conta essa história aí dos somalis sequestrando o navio, cara. Eles abordavam o navio, sequestravam o navio, e a história do Capitão Phillips é verídica. E agora o que está acontecendo lá com os Houthis é muito pior, porque a navegação tá naquela região, a navegação está em risco. Os grandes armadores estão evitando de mandar navio para aquela região porque existe o sério risco deles perderem o navio. Eles explodiram Mas a troco de nada. Eles invadiram o navio, a tripulação fugiu, eles invadiram o navio e explodiram o navio. A troco é o seguinte, eles alegam, cara, que o navio, por exemplo, o navio vem navegando em água internacional. Eles alegam que o cara invadiu o território do Iêmen. E tem questão política, porque eles têm o apoio do Irã, então eles alegam que aquele navio está, de alguma forma, ajudando Israel, abastecendo Israel, então, sabe? É um emaranhado, é uma confusão aquilo. Há tempos atrás, antes de começar essas crises recentes agora, há tempos atrás eles tinham sequestrado um navio petroleiro carregado de petróleo. E eles ficaram com o navio sob a guarda deles, mantendo o petróleo lá dentro. Só que sem manutenção nenhuma, o navio começou a se deteriorar, começou a ter vazamento, começou a ter problemas sérios. E aí eles começaram a usar o navio como se fosse uma ferramenta de barganha. Eles falaram, nós vamos explodir esse navio aqui. E seria uma catástrofe ambiental assim absurda, porque o navio era um super petroleiro, lotado de petróleo, e eles falaram, nós vamos explodir o navio, vamos afundar o navio aqui. E aí houve uma encrenca danada que envolveu inclusive a ONU. Por fim eles conseguiram negociar com os rebeldes que, ok, vocês vão continuar com o petróleo, mas nós vamos trocar o navio. Eles mandaram um outro petroleiro para lá, vazio, que bombeou todo o petróleo daquele que estava, o navio que já estava comprometido, para o novo navio, para pelo menos que não houvesse vazamento do petróleo. O navio está lá até hoje. Está lá até hoje. Tá, carregado de petróleo. É uma bomba. Assim, é a bomba que eles têm o fósforo para acender o pavio, entendeu? É uma região muito conflituosa e essa questão que está acontecendo agora lá é muito séria. Esse foi um caso onde ninguém, pelo menos, se feriu, porque a tripulação
saiu do navio, tinha abandonado já o navio. Mas aí que tá. E eles estão usando agora, usam drones, inclusive. Olha isso, cara. Mas vem cá, aí esses caras são terroristas, né? Na minha concepção, eles são terroristas. Mas esses caras, eles manjam de navegar também, né? Porque... É a mesma coisa, são é a mesma coisa lá, aí. é a mesma coisa lá do filme do Capitão Phillips. Por mais que aqueles caras fossem bandidos, os caras eram valentes, porque não é fácil você abordar um navio no meio do oceano. Não é? E não é nada fácil você subir num navio no meio do oceano, cara. Olha aí, cara. Olha que doideira. O navio afundou, depois depois da explosão e tudo, ó. E nessa guerra aí, a gente vê muito falar da Força Aérea e tal. E como que é a parte da Marinha? Não, o que eu tava falando também é que os Houthis estão usando drones para atacar os navios drones também, né? Drones militares. Bombardear o navio, para atacar. Para tirar a tripulação de lá, eles atacam o navio, para os caras fugirem. Como que é a Marinha aí nesses conflitos todos? Ela tem um papel fundamental, né? Porque boa parte daqueles mísseis lá são lançados de navios, né? Sim, mas a questão é a seguinte, uma situação dessa, que está no mar do Iêmen, né? Em tese, uma marinha de um outro país não poderia entrar ali, porque está no mar deles. Agora, é um conflito entre nações, né? É claro que nesse caso aí, envolve Estados Unidos, obviamente, envolve outros países, mas não é tão simples assim, de botar porta-aviões lá para controlar o tráfego dos navios. Não é tão simples assim. Tudo isso é... Mas um porta-aviões ali em água... Você tem nesse momento conflitos nessa região, você tem um conflito político muito sério entre a China e as Filipinas, por exemplo, no chamado Mar da China, que é uma pendenga que já está se arrastando há anos e que está ficando cada vez mais tensa. O motivo parece tolo, mas existe uma disputa por algumas ilhas ali no Mar da China, que na verdade não são nem ilhas, são arrecifes, assim. E uma pendenga que envolve a China, que diz que é dona daquilo, envolve o Vietnã, que diz que é dono, envolve as Filipinas, que diz que é dono. Todo mundo diz que é dono daquilo lá. Daqueles, digamos, arquipélago. Que na verdade o interesse não é o arquipélago, e sim a região onde ele está, que é meio estratégica para controlar o movimento de comércio naquela região do Mar da China. E dizem também que lá teriam petróleo e outras coisas assim. E aí o que aconteceu? Há umas décadas atrás, umas 3 décadas atrás, as Filipinas, que sempre alegaram que as ilhas pertenciam a eles, pegou um navio deles, um navio velho, botou meia dúzia de militar lá dentro do navio, levou um navio e encalhou o navio numa dessas ilhas. Encalhou de propósito. Encalhou de propósito. Por que ela fez isso? Porque ela botou a bandeira dela ali. Exatamente. Entendi. O navio passou a ser a prova de que aquilo era habitado por filipinos, pertencia a Filipinas. E aí, o navio está lá até hoje, tá? Ele continua sendo cada vez mais podre, tá? Mas ele não corre risco de afundar, porque está encalhado, ele vai desmontando, desmantelando, mas de tempos em tempos o governo das Filipinas troca a tripulação, que fica permanentemente, ela mantém sempre ocupado. Permanentemente tem militar dentro do navio. Do militar, cara, imagina ser militar nas Filipinas. Eles trocam de turnos em turnos. E aí o que começou a acontecer? A China começou a atacar os barcos que iam fazer o suprimento da tripulação que fica no navio, porque eles precisam levar comida para os caras, água para os caras. Aí a China começou a sufocar a tripulação militar que está no navio, atacando o barco de suprimento. E ataque mesmo, com canhão de água, com intimidação, ameaçando trombar. Que doideira. E isso está acontecendo há muito tempo naquela região. E envolve discussão entre governos, 3 governos no caso, e os Estados Unidos tentando meter o dedo lá também, porque isso é uma rota crucial para o escoamento da produção chinesa, por exemplo.
Eles querem E dominar. na verdade, tudo isso está sendo causado por um velho navio que está lá encalhado com 6 caras dentro dele, só que tem uma bandeira das Filipinas. Então eles dizem assim, não, isso aqui é território da território Filipina. filipino. No caso do espaço também é assim, né? Quem chegar primeiro que é o dono, né? Mas no caso no caso do espaço, sim, cara, existe um acordo, né? É o Acordo Internacional do Espaço. Como funciona isso, Sérgio? Cara, então, hoje tá muito meio em dúvida, né? O lance é o seguinte, a gente não pode usar o espaço nem pra coisa militar e nem pra exploração, entendeu? O espaço só pode ser usado de forma pacífica. Mas uma empresa privada pode mandar um satélite. Ah, não. Isso aí ela pode. O quê? Ela pode mandar um satélite, mas aquele satélite ali, ele não tá sendo usado pra, como eu vou dizer assim, não é Não tem fim militar. Então, mas o espaço ele é militarizado, né? Esse que é o negócio. Sim. Porque mandam os tal dos satélites secretos, que ninguém sabe o que é. Então, mas a gente sabe que no fundo é coisa militar. Que chamam de balão meteorológico, que não é balão meteorológico. Não, manda o satélite mesmo que a gente não sabe. É o mesmo caso da Antártica, né? Sim. Porque tem um acordo internacional da Antártica. Sim. O acordo do espaço ele foi baseado no acordo da Antártica, entendeu? Uhum. Que é não explorar economicamente. Esse que é o negócio, entendeu? Mas eu acho que em terra é mais complicado, cara. É bem mais complicado. Dúvida. Que é isso. Porque o cara parou um barco ali, e aí? Pôs a bandeira dele, é dele. Agora, quando chegar na Lua, aí vai ser problema. Porque na Lua tem a bandeira dos Estados Unidos lá. Será que fisicamente ainda existe? A bandeira deve existir. Ela deve estar toda sem cor já, por causa da radiação, mas ela deve estar lá, fincadinha, porque não tem nada. Agora, se a China chega lá, os Estados Unidos tem um acordo da Artemis, que a gente fala, Artemis Accords, que o Brasil assinou. Nesse acordo diz que os locais de pouso da Apollo são patrimônios da humanidade. Ou seja, ninguém pode mexer. Certo. Só que a China não concorda, porque a China tem um acordo dela e mais de um monte de país lá que não concorda com isso aí. Isso quer dizer o quê? Que a China pode pousar em cima da Apollo 11 lá. Meter uma bandeira lá. E meter a bandeira chinesa em cima, entendeu? Então, essa é uma briga que vai ter. Tanto que esses pontos no mar aí, esses estreitos de não sei o que e tal, geopoliticamente tem uma importância gigantesca, que são pontos que são gargalos econômicos, onde passa petróleo, onde escoa a produção, onde né? escoa a produção e tudo. Só que o que o pessoal estuda hoje é a astropolítica, que é quem dominar o espaço que vai estar dominando o planeta, na verdade, entendeu? Porque do espaço você tem uma visão, você tem a visão de tudo, você impede, você vigia e tal. Então, hoje está passando... E qual que é o ponto? Esse gargalo no espaço é a órbita baixa da Terra. Porque para eu ir para a Lua, eu tenho que passar pela órbita baixa da Terra. Então, quem dominar a órbita baixa da Terra vai estar dominando o planeta, entendeu? Essa que é a grande confusão que tem. Agora, o que vai ser? Está sendo discutido, cara. E tem uma relação interessante disso tudo com a Amazônia, porque na Amazônia tem uma discussão parecida, de que a Amazônia, na verdade, é um patrimônio da humanidade, então ela nem do Brasil ela é. Então a gente tá no nosso território, mas o que tem lá dentro da Amazônia é a riqueza. Exatamente. Mas é a riqueza que tem. Só que aí vai explorar economicamente, vai conceder para outros países. E a riqueza que tem lá na floresta do Camboja também, é de quem? Pois é. E nada a ver. Mas tem um discurso. Não, eu sei. Um discurso dos caras tem uma ONG, inclusive, que tá lá no... eu sei. Tá lá no Amazonas. E o pessoal dessa ONG não deixa... É o Aldo Rebelo que fala sobre isso, né? Não deixa a gente fazer um monte de coisa. Não dá pra legalizar um monte de atividade, não dá pra criar emprego, não pode ter empresa. E aí acaba ficando tudo no contrabando, né? Desmatamento, queimadas, tráfico de madeira, né? Os garimpos legais. O pessoal que, inclusive, denuncia bastante isso daí... Agora tá tendo um pouco mais de voz, né? Mas antigamente, inclusive, nem era visto. Tem. Isso aí é. Então, mas tá errado, né? Porque não é. Então, o espaço é essa confusão, cara. Não sabemos o que vai virar. O pessoal discute até hoje. Engraçado que o Brasil ele é forte nisso aí. É bem forte. Temos voz? Temos voz, cara. Na verdade, o Brasil ele é chamado para mediar. Interessante. Interessante, né? Nos congressos, tudo. Grande Ian Grosner aí, procurador da República, ele é um dos caras mais famosos do mundo, meu amigo, nessas negociações todas aí. Porque de um lado você tem a galera do acordo Artemis, do outro lado você tem a galera da China. E aí, como que fica? Pra um vale uma coisa, pra outro não vale e tal, não sei o quê.
E vira essa confusão, cara. A gente não sabe o que vai acontecer, tem que esperar. Mas são esses pontos de gargalo, né? Que o mundo tem, que é o Estreito de Hormuz, Porto de Suez, Canal do Panamá, esses lugares na China. Acho que o professor Roque que fala que são 5 pontos, né? Que a Terra tem 5 ou 6 pontos. Que se você domina esses pontos, você domina o planeta, entendeu? E agora isso aí tá indo pro espaço com essa mesma coisa, entendeu? Não deixa de ser bem parecido com a exploração lá desde o começo, né? Sim, com navegações, os caras que metiam os barcos, vamos ver. Quem dominou a navegação dominou o século Dominou, naquele momento, né? Dominou o mundo, e depois dominou o comércio. O que a gente tá vendo acontecer hoje no espaço é exatamente a mesma coisa Espanha e Portugal na época das grandes navegações. É exatamente a mesma coisa. Que eles, do nada, sem consultar ninguém, decidiram o quê? Cara, nós vamos dividir o mundo. Desse paralelo pra cá é seu, daqui pra lá é meu. E faz lá o Tordesilhas e... Exatamente. Agora, o espaço vai ser dividido entre China e Estados Unidos. Então, como que fica? É exatamente a mesma coisa, cara. E o que tem de riqueza lá na Lua, né? Tem muita coisa. Então, o pessoal acha que vai ter em breve um tratado de Tordesilhas na Lua. Que se chegar Estados Unidos e China, eles vão lá e metem igualzinho, mesma coisa, entendeu? Ó, daqui pra cá é meu, daqui pra lá é seu e tá resolvido? Tá ótimo. Metade do mundo é meu, metade do mundo é seu. Cara, não tem que reclamar. Você acha que a Lua ainda é a cereja do bolo da exploração? Por causa das riquezas que descobriram lá agora, né? Tem muita água e tem muito hélio 3, que é pra fazer fusão nuclear. E fora outras coisas, terras raras. Tem essas terras raras. Além de ser mais acessível, não é tão inacessível. Não né? É 3 diazinhos de viagem. É mais rápido que pra Europa de barco. Com certeza. Não, 3 dias de viagem, o cara chega lá e tem muita riqueza, entendeu? E o lance é esse, muita gente diz que vai se repetir o que foi na época das grandes navegações, o dia que os dois chegarem na Lua. Que muito provavelmente, cara, eles vão chegar e falar assim, metade é sua, metade é minha, tá bom pra você? Tá bom, então, cara, acabou, é isso aí. A fronteira da exploração espacial, então, é ir pra Lua. E explorar economicamente. Explorar economicamente, claro. No caso, o plano de ir pra Marte fica pra... Cara, pra ir pra Marte vai ser posterior, né? Mas o lance de ir pra Lua, eles comparam muito com a época das grandes navegações por causa disso. Vieram pra cá pra quê? Pra explorar comercialmente. É ouro, é coisa sim. Madeira, é tudo. Cara, nós estamos vendo exatamente uma repetição pra você ver como que a humanidade, né, de tempo em tempo repete tudo igual. Só que num outro nível, mas é a mesma coisa. Nível. Mas é igualzinho, cara. 500 anos depois. Tá aí, ó. Tá vendo? Vamos aí. E aí, cara, como que foi no Tratado de Tordesilhas? Cara, metade do mundo é seu e metade é meu. Tá bom pra você? Tá bom. Então, cara... Depois eles se viram. Não tem mais discussão. Depois a galera... Exatamente. Chega na Lua fazer a mesma coisa, entendeu? Joga uma coisa arbitrária, porque escolher aquilo ali foi meio arbitrário, né? Sim. E, cara, pronto. É assim, não tem. Se repete mesmo. Uma coisa que eu ia perguntar pro Jorge é sobre isso. Tem hoje muito canal no YouTube e influenciador falando de fazer, tipo, uma volta ao mundo, né? Tem os Catuche, né? Sim. Você conhece os Catuche? Sim, conheço. Aliás, eles anunciaram agora que eles vão fazer uma outra viagem, só que agora vão de avião. Eles são muito doidos, né? Os irmãos, né? Eles deram a volta pelo mar, agora eles querem dar a volta voando. E eles gastaram quanto tempo mesmo pra dar a volta? Eles levaram, se não me engano, 7 anos. 7 anos, né? Mas é porque eles ficaram parados também, pegaram pandemia, né, no meio, né? Tiveram uns perrengues lá com o barco também, ficaram parados muito tempo. E eles não tinham pressa, o objetivo deles era curtir, né? Que estava certíssimo. Não era dar a volta mais rápida. E eles anunciaram agora que eles vão... O próximo plano deles é dar uma volta pilotando um monomotor. Legal. Os Catuches são demais. Tem um cara que tá dando volta no catamarã, velho. Não serão os primeiros a fazer isso, mas talvez sejam os primeiros a fazer pela água e agora pelo ar. Aí pode ser que eles sejam os primeiros. Bem legal. Bem legal. Aliás, pelo ar já... dar a volta ao mundo voando é uma coisa... Um desafio... que vem lá de longe, né? Que você deve conhecer a história da Amélia Earhart. Sim. Que foi a tentativa de dar uma volta ao mundo voando, era a primeira mulher, e desapareceu. Desapareceu Ela tentou no monomotor? Não, era um DC-3. Era um DC-3 adaptado, ela e o navegador, lá no avião, e ela desapareceu.
Os dois desapareceram no Pacífico, uma travessia que eles iam fazer de Papua New Guinea para um atol onde eles iam pousar para ser reabastecidos por um navio, desculpe, que eles precisavam de combustível para seguir viagem, então tinha um navio na proximidade do atol, eles iam parar lá, uma pista que tinha, iam ser abastecidos pelo navio e seguir viagem, só que eles não chegaram nunca nessa pista, eles sumiram, e aí surgiu inúmeras teorias do que pode ter acontecido com a Amélia. Nunca ninguém comprovou nenhuma delas, já se fizeram algumas expedições para buscar evidências, resto do avião. Encontraram uma vez um pedaço de placa de alumínio, que seria dos revestimentos da antiga janela do avião. Aí surgiram outras teorias, que haviam encontrado uma ossada em um atol. Mas o fato é que nunca ninguém soube o que aconteceu, né? com a Amélia e o navegador. Mas no caso do... Década de 50. Sim, mas no caso dela, por exemplo, já se investigou o fato de repente ela querer realmente sumir? Não. Essa hipótese nunca analisaram, porque ela era determinada a ser a primeira mulher aviadora da volta ao mundo voando. Ela ia ser a primeira. Então ela estava muito focada nesse objetivo, então ela não teria motivo para se suicidar, por exemplo. Aconteceu um acidente, claro, não se sabe por quê, talvez por... Uma das teorias é que eles podem ter tomado uma rota diferente, e eles voavam sempre no limite. A travessia do Pacífico não é fácil para um avião que não tem a capacidade para isso, porque você tem que ir parando para abastecer, né? Então eles voavam sempre no limite, e ela tinha um limite muito justo para chegar nesse atol onde o navio estava esperando ela com combustível. E uma das teorias é que eles podem, durante o voo, ter desviado um pouco e acabou o combustível e não conseguiram chegar onde eles tinham que chegar. Caiu no Pacífico, meu amigo. Caiu no Pacífico. Nunca vai achar. Aí surgiram as teorias, não, que caiu no Pacífico, mas tentaram pousar em algum atol e conseguiram pousar e conseguiram ficar na ilha, depois morreram de inanição na ilha. Tem N teorias sobre a Amélia. Para mim, é um daqueles casos que a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu. Mistérios, né? Virou uma história famosíssima, sobretudo nos Estados Unidos, até porque ela era uma mulher muito significativa na época, porque ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Só o fato dela querer se tornar a primeira mulher a dar a volta ao mundo voando já era uma coisa inédita até então. Ela era muito significativa. E ter embarcado, né, na viagem, né? Porque, na verdade, tudo bem, ela morreu, tal, não sei o quê, mas ela foi, né? Ela tava executando, né? Já tinha, inclusive já tinha feito a maior parte do percurso, né? Teve... Qual foi o outro caso, assim, bem misterioso que você... Cara, que te intriga de certa forma? Cara, eu vou te falar, mistério assim envolvendo o mar é meio farto, porque é difícil você ter uma explicação para coisas que acontecem no lugar onde ninguém monitora, né? Então, por exemplo, todo barco, toda embarcação, todo barco, vamos supor, que afunda e não tem sobrevivente, você nunca vai saber o que aconteceu, para começar. Tem sobrevivente para contar, você nunca vai saber. O mar é um grande deserto, né? Você não tem satélite monitorando, não tem nada disso. Então, assim, os chamados mistérios do mar, que todos com certeza têm uma explicação lógica, só que a gente não sabe qual é a explicação. Eu não acredito em nada sobrenatural, nada disso. Para mim, tudo tem uma explicação lógica. Só que a gente não sabe o que aconteceu, porque não ficou ninguém vivo para contar. E não houve nenhum registro que pode ter acontecido. Um barco que afunda e não sobra nada, não sobra nem o barco, e isso acontece com uma certa frequência, não sobra nada na superfície, por exemplo, você não sabe nem aonde afundou, nem muito menos por quê. E aí favorece muito as teorias da conspiração, que é você começar a especular do que pode ter acontecido. Abdução, alienígena. Portal, triângulo das pois é. Aí abre todo um campo aí esotérico até, né?
O que mais me chama atenção é quando o barco chega e não tem ninguém. Ah, isso é macabro. Aí você pensa... Não, quando eu vi lá St. Mary, né? O Mary Celeste. Mary Celeste. Cara, exatamente. Quando vê... Mary Celeste é o mais famoso então, caso. chegou tudo. Assim, ó. O barco tá lá inteiro, mas não tem ninguém no o barco. Mary Celeste e ele chega no local. Não, o Mary Celeste foi encontrado intacto, não tinha nada de errado com ele, não tinha ninguém a bordo. O Mary Celeste era um barco de carga, era um veleiro de carga, né? Que estava indo dos Estados Unidos para a Europa, levando um carregamento de álcool, barris de álcool. E uma das explicações tem a ver com a mercadoria que ele transportava, o álcool. E ele foi encontrado perto dos Açores, à deriva. Ele tinha uma tripulação era o capitão, a mulher, a filha e mais... Me lembro mais quantas, que 10 ou 11 tripulantes. Ele foi encontrado sem ninguém, mas tudo em perfeito estado. Não tinha nada de errado com o barco. Tinha comida, tá tudo ali. Só que assim, foi abandonado meio às pressas, coisas caídas no chão, né? E aí ele foi encontrado por um outro barco. Que era um barco também americano, que inclusive os capitães se conheciam, faziam a mesma rota, e ele foi encontrado por esse outro barco. Bom, e aí surgiram várias teorias para tentar explicar o desaparecimento da tripulação do Mary Celeste. Uma coisa que não havia no barco e não havia mais o bote dele. O bote é um bote que todo barco grande leva um bote para deslocamento no porto, né? O do Mary Celeste não estava lá, significava que aqueles caras fugiram no barco, fugiram no bote. Tá bom, mas por que fugiriam, né? Por que você ia fugir de um barco que tá bom no meio do mar, né? Um barco a remo, como? Uma das teorias é que poderia ter havido uma autocombustão em algum barril de álcool, poderia ter virado e gerado um início de incêndio que levou o pessoal a ficar em pânico, porque o barco ia explodir, abandonar o barco e por alguma razão o fogo se extinguiu. Por alguma razão o fogo poderia ter sido apagado. E aí já tinha ido embora. A outra explicação é que eles teriam feito isso, teriam abandonado o barco, mas teriam continuado, passado para o bote de apoio, mas ficado presos ao barco principal por um cabo. Mas em algum momento esse cabo teria partido e eles foram sendo levados embora. Outra explicação é que eles poderiam ter sido atacados. Mas por que iam ser atacados se a carga estava lá? Não fazia sentido. E a explicação mais surpreendente, a hipótese mais surpreendente, é que a própria tripulação do outro barco que encontrou eles teria sido a causadora de tudo isso. Porque naquela época vigorava um negócio que era o direito de você pleitear quando você encontrava uma embarcação à deriva. Então, quando você achava um barco à deriva, você poderia pleitear, que seria pleitear hoje na seguradora, você podia pleitear uma parte do valor daquela embarcação. Porque eu achei. Entendi. Então eu vou devolver para o proprietário, mas eu tenho direito a receber uma parte. Faz sentido. E esse capitão que achou o Mary Celeste, ele rebocou o Mary Celeste até um porto e pleiteou o direito que ele tinha de receber o prêmio. E aí, na ocasião, gerou uma discussão muito grande. Foi dado um prêmio para ele, mas um prêmio simbólico, não o valor que era dado na época, porque não tinham totalmente certeza de que teria acontecido como ele falou. Nunca se soube a explicação. Mas ele falou o quê? Ele falou exatamente o que a história mais registra, que ele encontrou o barco à deriva, né? Mas, na ocasião, foi questionado se eles não teriam causado a morte de toda a tripulação, teriam se encontrado no caminho, matado todo mundo, pega o barco, entrega o barco lá e fala, eu achei, dá a minha parte. Esse é um caso clássico, assim. Mas é uma história verídica, tá? Nada disso é romanceada. As hipóteses, sim, essas são frutos da imaginação, né? O que pode ter acontecido. Mas nunca ele vai saber. Até hoje é resposta. Perigoso, não tem como saber. Tem, né? Não vai ter como saber jamais. E houve outros casos, assim, de barcos que apareceram à deriva sem ninguém. Ali, no próprio Estados Unidos tem outro caso também, envolve uma história muito parecida com do Mary Celeste. Mas
O barco encontrado sem ninguém é muito intrigante. Porque havia alguém ali. E cadê essa pessoa? O que aconteceu com essa pessoa? Por que ela sumiu? Quando chega o barco e não tem ninguém, e o barco tá intacto. É o barco fantasma. Barco fantasma. A expressão é... E ainda acontece, né? Claro. Mas tem algum outro assim que você... Aqui no Brasil já chegou Sim, recentemente aqui. Recentemente, Tá vendo? recentemente, 4, 5 anos atrás, aconteceu um caso assim. Eu acho que eu já contei essa história, mas no litoral do Rio Grande do Norte, os pescadores estavam lá pescando e acharam um veleiro bem detonado, sem mastro caído. Ah, mas estava detonado. Estava detonado porque ele estava no mar há muito tempo. Entendi. Né? A deriva há muito tempo. E aí eles rebocaram, eles foram até o veleiro, chamaram, ninguém saiu, eles entraram no veleiro e tinha um cara morto lá dentro. E aí eles rebocaram o veleiro para Natal. O barco tá lá até hoje, inclusive. Tá até hoje lá. Já visitou ele? Não, mas tá lá. Eu sei que tá lá porque tá em frente ao Yacht Club. E aí gerou uma investigação policial, porque afinal de contas tinha uma pessoa morta lá dentro, que era o dono do barco, tinha documento, tinha tudo, né? Só que ninguém sabe por que ele morreu. Sabe-se do que ele morreu. Ele morreu de inanição, ele morreu de falta de água e comida. Era a necrópsia dele e foi constatado isso. Ele morreu por falta de água e de comida, não tinha mais nada. Agora, o que levou ele a morrer? Né? Por que ele entrou naquela situação? Aí começa todas as teorias da hipótese que pode ter acontecido. Então se associa com a queda do mastro, que o mastro caiu, era um veleiro, não tinha mais como se movimentar sem o mastro. Mas existem outras maneiras de você pega um pedaço de vela, você amarra, faz uma que eles chamam de vela de fortuna, que é uma vela improvisada e consegue ter algum deslocamento. Teoricamente ele nem tentou isso, porque não tinha evidência disso. Era um italiano, a família nunca quis se pronunciar. Eu tentei, inclusive, na época, contactá-los, não consegui. A família nunca quis se pronunciar. Nem falar do assunto eles querem. Não, nada. Ao que tudo indica, ele estava sozinho no barco, porque essa também era outra dúvida. Será que ele estava sozinho? Será que tinha alguém com ele? Cadê esse alguém? Quem era esse alguém? O que aconteceu com esse alguém? Né? Será que ele matou esse alguém? Porque tem essa no mar, né? Quando some alguém, o sobrevivente geralmente é o primeiro suspeito. Ah, é? Entendeu? Fica o possível assassino, né? Tem 2 pessoas lá. Tô eu e você no barco. Eu te empurro no mar, você morre, só sobro eu. Só tem a minha versão. Então, assim, o que muitas vezes o cara é um herói por ter sobrevivido, na verdade, no primeiro momento ele é tratado, pelo menos nas investigações, como um suspeito. Mas eu tava pensando nisso, o mar é muito perigoso, né? Eu lembro de uma pesquisa que a ONU colocou que a profissão que mais mata no mundo até hoje é pescador. Se o cara cai no mar, acabou. A queda no mar é muito, muito perigosa, realmente. Né? A chance da pessoa que cai de um navio, por exemplo, um navio de cruzeiro, por exemplo, né? Queda no mar Você viu esse caso agora recente que o pai pulou, né? Esse é extraordinário. Esse é contra toda a... Como pode isso, cara? Toda a probabilidade, né? Foi recente, né? Verdade. Recentíssimo. Esse é extraordinário, porque ele não só ele sobreviveu, como ele salvou a menina, inclusive. Né? Então, Salvou. Isso aí é o ponto fora da curva, né? Porque, infelizmente, a tendência de queda no mar, principalmente no caso de grandes embarcações, grandes navios, é a morte. A queda foi a quantos metros de altura? Nesse caso desse navio foi relativamente baixo, caiu do 4º andar, não é tanta coisa assim. Mas hoje em dia você tem navios que tem 18, 19 andares. Mas o navio estava em movimento, né? Ele estava em movimento, mas em movimento não muito intenso, e eles conseguiram despachar a equipe a tempo, entendeu? A tempo, né? Porque hoje em dia tem um equipamento que é muito legal, que é uma espécie de detector eletrônico de queda, que chamam de homem ao mar. Overboard. Exatamente. MOB. Hoje em dia tem um equipamento que nem todos os navios têm, porque ainda é muito caro,
que ele consegue detectar calor por impacto na água, a queda de uma pessoa no mar, mesmo que ninguém tenha visto. Tocaria um alarme, um sinal na cabine de comando de que alguém caiu no mar, né? E isso tinha. Ajudou muito, porque muito. na hora para tudo que caiu alguém, né? Mas são poucos ainda que tem esse recurso. Porque O pai é corajoso, né? Meu filho, é filho, né? Você pula, né? Aí você pula. Você nem pensa. Você nem pensa.